E cá estamos nós então, última hora do Bom Dia Açores, são 9 horas 1 minuto 46 segundos nos Açores e cá estamos então e connosco o Padre Rui em estúdio. Olá, muito bom dia. Bom dia, Lucélia. Bom dia a todos que nos escutam. Hoje é dia 1 de julho de 2014. O que é que temos hoje? A lição da borboleta. Ai sim? É. Embora não saiba dizer quem é o ator, e desde já perdoem-me por esta omissão, não resisto em ler esta história que talvez muito diz à nossa vida. Um homem sentou-se no seu quintal e começou a observar uma borboleta que se esforçava para fazer com que o seu corpo passasse através de um pequeno buraco num casulo. Parecia que a borboleta tinha ido o mais longe que podia e não conseguia ir mais. O homem decidiu ajudar a borboleta. Pegou numa tesoura e abriu um pequeno espaço, facilitando assim a saída da borboleta. Mas o pequeno corpo da borboleta estava mole e tinha as asas amassadas. Continuando a observar, o homem esperava a qualquer momento que as asas abrissem e se esticassem para suportar o corpo da borboleta. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da vida a rastejar num corpo murcho e com as asas encolhidas. Nunca foi capaz de voar. O homem, na sua vontade de ajudar, não compreendia que o casulo apertado e o esforço necessário da borboleta para passar através da pequena abertura era o modo pelo qual fazia com que um líquido percorresse o corpo da borboleta e fosse para as asas, fazendo assim com que ela estaria pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. Qual o comentário que podemos fazer a esta história? Na ajuda ao outro, precisamos de saber até onde podemos ir, reconhecer os limites. Fazer a papa toda é cair no facilitismo. Ser facilitador pode ser facilmente confundido com fraqueza. Não podemos fazer tudo pelo outro, porque aí estamos a fazer com que ele seja infantil, frágil, imaturo e até mesmo irresponsável. Há que aproveitar os obstáculos da vida para um desejo de aprendizagem. Um esforço de vontade para olhar para as dificuldades, não de um modo negativo, mas num horizonte de crescimento. Enfrentar as coisas como elas são e não como gostaríamos que elas fossem. Arrisco a dizer que muitas dificuldades pelas quais passamos são verdadeiras ofertas, presentes de aprendizagem. Precisamos de viver a vida e não temer a vida. Necessitamos de perder a mentalidade da falta de respeito daquilo que é o outro e, por julgar, sabermos daquilo que ele precisa. A vida fornece sempre oportunidades para crescer e aprender com qualidade. Cada um deve buscar aquilo que mais e melhor o satisfaz. Sim, senhor. Muito profunda esta história. Convém dizer, eu agora estava a ouvir-lhe contar a história e depois a tirar, digamos, que a moral da história. Uhum. Não sei se podemos adaptar este caso que eu vou dizer, mas no caso, por exemplo, dos pais que fazem tudo pelos filhos, a papinha toda feita, isso pode vir a prejudicá-los no futuro. É tal imaturidade, o tal não sei fazer, nunca ninguém me disse, ou nunca ninguém me deixou fazer. Acaba por ser um bocadinho também, se refletir um bocadinho nesta história da borboleta, que é, os pais fazem tudo pelos filhos por amor, é certo. Uhum. Mas eles não conseguem às vezes compreender que só vão dificultar a vida quando ele crescer. Exatamente. Ao fim e ao cabo é pegar na tal tesoura e abrir o tal buraco no casulo e que é para a Dizer, ser um borboleta bocadinho sair. mais independente, faz as coisas por ti próprio. Ao fim e ao cabo é deixar voar. Deixa voar. Se bem que isso às vezes é difícil. Não é voar naquele sentido mesmo. Não, eu estou mesmo dizendo, mesmo pelo sentido de deixar voar, às vezes acaba por ser um bocadinho difícil. Sim, sim. Nós, enquanto pais, temos aquela ideia que se eu fizer, aquilo fica melhor, ele vai ficar mais confortável, ele não vai ter o trabalho de fazer aquilo e assim eu estou a fazer por ele. Mas podemos explicar a eles porque é que vamos fazer. E não fazer por fazer. É tal história quando dizes não ao teu filho e explicas porquê. Porquê é que estás a dizer não? E se disseres sim, estás a explicar porque é que estás a dizer sim? Talvez se explicares, ele vai conseguir compreender. Mas se não explicares,
vai ficar na mesma, vai ficar sempre naquela incerteza, naquela indecisão. E ao fim e ao cabo isso não ajuda ninguém a crescer e está a tornar sempre, digamos, uma criança que é infantil por si mesma, não é? Mas um adolescente infantil, um jovem infantil, um adulto infantil e até mesmo, quem sabe, um idoso infantil, imaturo, que nunca cresceu, que nunca criou as suas próprias asas. Não é só o Red Bull que dá asas. Falamos aqui, fui buscar especificamente a questão dos filhos, mas, por exemplo, os amigos. Nós às vezes queremos ajudar e só estamos a prejudicar. Pois, porque a gente convence muitas vezes que sabemos daquilo que ele precisa. Mas não. Se calhar não paramos para perguntar e não lhe perguntamos o que é que tu precisas, Exatamente. o que é que tu queres. A gente avança logo, muitas vezes, de corpo e alma para ajudar, tudo bem. Mas o que é que ele precisa? Nem tu nem eu sabemos. Mas isso também é como tudo na vida. Nós acabamos por, como é que eu hei de dizer, não é o nós acharmos que sabemos tudo, mas se calhar para facilitar a vida do outro. Pois, mas aí está o tal ser facilitador, que depois acaba por criar uma certa fraqueza no outro, depois de vencer as dificuldades da vida. É o mesmo que se tiver alguém que resolva todos os meus problemas, e quando me vir sozinho e tiver um problema, como é que eu vou resolver? Vou-me afundar. Porquê? Porque não tenho ninguém naquele momento que me ajude, eu não sei resolver o problema, não sei ir ao encontro das soluções, e claro que aí depois está-me a prejudicar. E quem não sabe resolver os seus problemas, quer com ajuda, quer sem ajuda, é ao fim e ao cabo um pouquinho imaturo da sua parte. Quer dizer, há fraqueza, há uma certa irresponsabilidade em olhar para os problemas. Embora muitas vezes, Lucélia, o maior problema que nós temos é pensarmos que temos um problema. Isto é, a gente concentra-se demasiado naquilo que é o problema em si e a gente esquece muitas vezes daquilo que é a solução dos problemas. E a gente vai sempre em busca do problema, nunca da solução. E para a gente se ver livres, digamos assim, de um problema, essa liberdade do problema está na solução e não no problema em si. Se bem que às vezes é difícil arranjarmos soluções para as coisas. A minha mãe costuma-me dizer, se tiveres de cair, cai, porque é assim que tu aprendes. Exatamente, pois estas dificuldades que a gente também tem que ter na vida. Nós temos de cair, levantar-nos, aprendermos com os erros, porque é que caímos, e para a próxima se calhar já não vamos tornar a cair. E se cairmos já não vai ser tão forte. Vai sempre suavizando um bocadinho. É uma coisinha mais leve, já não chega a partir o braço. É verdade, isto de facto são coisas que nos fazem pensar, e não há ninguém, eu acho que não há ninguém no mundo que não se identifique com aquilo que o Padre Rui acabou de dizer, de tentar ajudar sem perguntar primeiro o que é que tu precisas, e de estar também na situação de tentarem ajudá-los. Por exemplo, no meu caso já me tentaram ajudar quando eu se calhar não precisava daquela ajuda, e se calhar quando eu precisava da ajuda não me ajudaram. Pois, mas isso também tem muito a ver com a distração que nós temos nas coisas do momento. A gente anda tão ocupados às vezes com tantas coisinhas pequeninas que nas nossas conversas com os amigos a gente por vezes não se apercebe que ele não está bem ou que ele está a passar por alguma dificuldade, e a gente muitas vezes fala com eles como se nada fosse, como se estivesse tudo bem, e depois ao fim de uns tempos a gente vem a saber que afinal de contas naquele preciso momento ele não estava bem e ele queria falar, mas nós é que não o deixamos falar. A gente falou de tanta coisa e afinal de contas não disse nada. Fala-se muito e diz-se pouco. E também às vezes a culpa não é... Não sei se pode atribuir culpas. As pessoas andam tão atarefadas, tão preocupadas, tão viradas para si, para o seu umbigo, que se esquecem muitas vezes dos outros. E de olhar e de ver que alguma coisa não está bem, ou que é o virar para o seu umbigo e esquecer do mundo à volta muitas vezes, e não olhamos para os amigos, não perguntamos o que é que eles pensam, o que é que eles estão a sentir. E às vezes pois, mas é tarde. Aí também um amigo nunca deve dizer, na relação com o outro, na ajuda, nunca deve dizer eu bem te disse, eu bem te avisei. Nunca deve dizer essas palavras. Porque aí já não é tanto um amigo, é mais um julgador
que está a fazer julgamentos convencido que são valores. E os julgamentos não são valores. E muitas vezes acontece nas nossas relações, nós dizemos, eu bem que te avisei. Foste avisado, portanto fizeste o que quiseste. Isto é, ao fim e ao cabo, vai enfraquecendo, magoando de certa maneira, e sabemos que os pais dizem muito isso. Bem que te avisei para não ires por aí, caíste, partiste, não sei o quê. Isto é, acho que é uma coisa terrível, que ao fim e ao cabo vai minando o terreno da amizade em si e que não favorece absolutamente nenhuma relação. O amigo é sempre aquele que está sempre disposto a ajudar, sempre disposto a ir ao encontro, seja em que situação for. Embora a gente saiba que aparecem mais no momento, aparecem muitos amigos no momento da morte, mas no momento da vida aparecem poucos. A realidade é essa. Mas no meio de tudo isto é preciso sempre olhar para a vida sempre como uma oportunidade que ela nos dá como qualidade e não como desperdício das coisas. Só me acontece desgraças. Se só te acontece desgraças, muitas vezes é porque tu não consegues olhar para a vida como uma oportunidade, mas sim como uma coisa má que só te dá aspectos negativos ou coisas que não te ajudam a crescer. E a necessidade que existe é de olhar para a vida também como uma oportunidade que ela nos dá coisas com qualidade para crescermos. E cada um deve crescer por si mesmo. Claro, com ajuda, evidentemente, se for uma criança, não é? Tem que ter ajuda. Mas já se for um adolescente ou um jovem, tem que crescer por si mesmo. Não podemos estar sempre a dar-lhes a comida na boca ou o biberon. Chega uma altura que é preciso parar de dar o biberon. E deixá-los voar. E deixar voar. Olha, aí está outra vez aí o voar. Mas o Padre Rui estava aí a falar numa coisa há pouco dos amigos de nós não dizermos porque é que foste por aí, eu não te disse, mas costuma-se a dizer que o verdadeiro amigo não é aquele que diz as coisas e que confronta e que chama a atenção. O verdadeiro amigo é aquele que diz tudo em silêncio. Esta expressão nunca tinha ouvido. Que... Ou seja, o que é que quer dizer com tudo em silêncio? Entendem-se um ao outro? Exatamente. Não precisam palavras? Exatamente. Não é preciso dizer o tal não te disse, não te avisei. Basta fazer às vezes as coisas. E se ele de facto não estiver a ver as coisas? A gente deixa que ele vai ver um dia. É o tal cair por si próprio. Exatamente. Mas não pode ser radical demais? Não. Ele não pode... Tudo o que é radical demais pode cair num certo fanatismo, digamos assim. Não estou a falar aqui de discursos radicais, nada disso. Sim, eu também quando utilizei a palavra radical foi... Não, porque sabes que hoje em dia às vezes utilizamos as palavras de tal maneira que vão logo para aquilo que chama mais a atenção. Quando somos muito radicais nas nossas relações humanas uns com os outros, a gente pode cair num certo fanatismo, num certo sabichão de praça pública, ao fim e ao cabo. E é isso que a gente tem que deixar passar ou desfazer-se completamente. Porquê? Porque depois isso não vai ajudar, porque eu vou ficar muito convencido de que eu realmente consigo fazer as coisas e consigo ajudar. E na realidade não é assim. E o amigo que se entende no verdadeiro silêncio é aquele amigo que sabe perfeitamente que o outro, quando cair, ele vai estar lá para ajudar. Padre Rui, o Hélio contou uma história, podemos dizer que um bocadinho diferente daquilo que nós estávamos a falar, mas ao mesmo tempo vai ao encontro. Que é, para já ele falou do poder da amizade. Mesmo à distância, eles mantiveram-se sempre, nem que fosse pela oração. Sim. E foi a maneira que o Hélio teve de participar aqui e deixar o seu testemunho. Há diversas maneiras de viver a amizade. Não há uma única maneira escrita ou, digamos, tipo obrigatória de vivermos a nossa amizade. Cada um vai fazendo o seu esquema, digamos assim. Não um esquema interesseiro ou oportunista, mas um esquema pessoal de viver as suas amizades, evidentemente. É como aquela história, eu tenho um grande amigo, tu tens outros. Não quer dizer que seja o mesmo em comum. Às vezes até pode acontecer, mas na maior parte das vezes não. E é preciso ver que a psicologia diz que nós temos cerca de 5.000 e tal características únicas em cada pessoa. Portanto,
já por aí dá para ver que Ninguém é igual a ninguém. ninguém Ainda é bem igual que a assim não é. ninguém. E sempre que se fôssemos todos iguais já era uma coisa, devia ser uma coisa péssima. Horrível. Não sei como é que havia de ser. Devia de ser mesmo uma seca a viver. Nós fomos buscar esta questão da borboleta, do cuidar do outro, de fazer tudo pelo outro. Remetemos logo para a questão da amizade, porque tem de haver amizade em tudo, seja numa relação entre marido e mulher, seja entre uma mãe e um filho, um pai e um filho, entre uma avó e um neto, entre os amigos. Fomos só colocar a questão da amizade, mas esta questão coloca-se em todas as Sim, relações que todas as possam relações haver. que nós temos. A superficialidade com que se vive as nossas relações, sejam elas de amizade, de matrimónio, em relação pais-filhos, filhos-pais, por aí fora. Atualmente estamos penso eu, e oxalá que esteja enganado, e não quero ser pessimista, porque não o sou por natureza, a viver demasiado uma superficialidade tão negativa que está a distorcer, ao fim e ao cabo, o verdadeiro sentido e significado que tem o viver ou saborear uma relação humana. E isto deve nos fazer pensar um pouquinho, que ao fim e ao cabo é um grito que a própria sociedade, um grito em silêncio, que a própria sociedade está a dar para nos chamar a atenção, mas que é tal questão, a gente anda muito distraídos, com tanta coisinha no dia a dia, que a gente nem se apercebe, ao fim e ao cabo, daquilo que nos acontece à nossa volta. Andamos demasiado ocupados. Sim, sim, muito ocupados. Eu acho que vamos... distração também é a palavra certa, mas eu acho que também a ocupação, nós andamos muito ocupados. Padre Rui, já são praticamente, daqui a pouco serão 9h30 da manhã, não sei se tem mais alguma reflexão que queira arrematar. A mensagem era essa, em si, que é deixarmos voar. Não quer dizer com isso para a gente deixar de ajudar, não. Claro. Mas também fazer com que o outro seja capaz de crescer por si próprio e não sermos nós a dar-lhe o adubo necessário para crescer. Não, ele também há de crescer por si mesmo. Para quem nos ouve, vale a pena pensar nisso. Nós que já tentamos ajudar imensas vezes e inúmeras vezes, e se calhar, olha, o telefone está a tocar novamente. Nós só vamos ver se há mais alguma participação para finalizarmos então este espaço. Padre Rui, estamos mesmo no fim e é verdade, de facto é para isso que nós estamos aqui todas as terças-feiras. É que as pessoas se sintam assim e que nos agradeçam. Não é que nos agradeçam, mas que se sintam, que se revejam naquilo que nós dizemos. Muito bem, Padre Rui, para a próxima terça-feira vamos aqui estar novamente. Sim. Pelo aquilo que sei, na próxima sexta. Acho que temos gente. Temos já um convidado. A partir das 4. A partir das 4. 4h30. 4h30, exatamente. Temos a informação à hora certa. Temos convidado para o nosso espaço habitual. Continuação de um muito bom dia. Para ti também. Obrigado por ajudar-nos a refletir sobre algo tão importante. Muito obrigada. O Bom Dia Açores continua.